Fala, meus amigos, tudo bem? 12 em Campo News deste sábado, chegando com as informações do Timão neste dia 7 de janeiro, faltando aí uma semaninha para a estreia no Campeonato Paulista. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a insistência do Corinthians pelo meio-campo Felipe Coutinho, pelo meio-atacante Felipe Coutinho. O Corinthians insiste ainda na contratação do jogador. Vamos falar também sobre o Roberto Firmino, que vira uma excelente opção. Se é realidade, se não dá, a gente vai tentar entender isso agora. E vamos falar sobre o Jorge Carrascal, que foi muito comentado como um possível reforço do Corinthians, mas que não deve ter passado de uma grande ilusão. E o Timão continua se preparando para a estreia no Paulistão no próximo domingo. Vou rodar a vinheta e na sequência eu conto tudo para vocês. Antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative todas as notificações e, claro, compartilhe os nossos vídeos e as nossas lives. Seu comentário é muito importante. Então, depois da vinheta, eu conto tudo para vocês. Doze em Campo News deste sábado, dia 7 de janeiro no ar, chegando com as primeiras informações, falando sobre o último jogo treino do Timão antes da estreia contra o Red Bull Bragantino no próximo domingo, dia 15 de janeiro. Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. Bom, já tivemos 2 jogos até agora, né? 2 jogos treinos. O Fernando Lázaro tem uma base já da equipe formada, né? Tem mudado ali, tentado melhorar um pouco a questão de esquema tático, com 4-4-2, com Losango ali no meio, com Juliano e Renato Augusto, enfim, buscando possibilidades para que se tenha um time forte. Na primeira partida, perdeu para a equipe sub-20 do Danilo, aliás, o sub-20 que ganhou ontem do Fast Club por 3-1, né, a garotada que está disputando a Copa São Paulo, ainda não garantiu matematicamente a classificação, mas deu um passo muito, muito importante. Então o Fernando Lázaro busca a melhor formação. No primeiro jogo perdeu, como eu falei, para a equipe do Danilo por 2-0. No segundo jogo empatou com a Ferroviária de Araraquara em 1-1, gol do Yuri Alberto, com Carlos Miguel, inclusive, pegando pênalti no segundo tempo. E amanhã, né, neste domingo, às 10 horas da manhã, faz o seu último jogo treino antes da estreia contra a equipe do Rio Claro. Aí o Fernando Lázaro deve já começar a ter a base realmente do time definida para a estreia. Portanto, amanhã às 10 da manhã, o Corinthians faz esse último treino, jogo treino, contra a equipe do Rio Claro. Bom, vamos falar agora, minha gente, sobre a situação do Felipe Coutinho, né? Que novela, né? Que expectativa, que assunto que também anda e desanda. Né? O presidente do Willy Monteiro Alves, em entrevista ontem ao programa Os Donos da Bola, da TV Bandeirantes, disse que o Corinthians tem interesse no jogador, claro que de forma gratuita. Né? O Corinthians quer o jogador de graça, apenas pagando seus salários. Né? O Corinthians está disposto a pagar aí a metade do que o Felipe Coutinho ganha hoje no Aston Villa. É uma negociação muito difícil. O Aston Villa está aguardando o final da transferência, da janela de transferência internacional lá na Europa, fecha dia 31 de janeiro. Então, até lá, o Felipe Coutinho tem recebido oportunidades do técnico Unai Emery, tem jogado e, se pintar uma proposta, o Coutinho fica por lá mesmo. Caso contrário, aí mais um capítulo dessa novela. O Aston Villa libera o Corinthians por empréstimo, mas por enquanto, hein, gente, só para deixar claro, não tem proposta, não tem nenhum tipo de contato de fato com o Aston Villa. O Duílio quer o jogador, é uma expectativa do Corinthians, o clube insiste na contratação do jogador, mas tudo muito frio ainda, nada avançado, nada quente, nada prestes a acontecer. O Corinthians vai aguardar, então, muito provavelmente, o final dessa janela. O próprio Duílio falou que não tem pressa com relação a esse assunto. Eu quero o seu comentário aqui embaixo do vídeo sobre esse tema. Bom, não deu para o Firmino, não dá para o Felipe Coutinho. Quem que poderia ser a opção?
Coloco para vocês aqui, Roberto Firmino, que está no Liverpool. Poderia ser esse nome de impacto? O Firmino tem contrato com a equipe do Liverpool até a metade do ano, até junho de 2023. A família quer que o Firmino volte a jogar no Brasil. O Firmino é corintiano e já deu declarações dizendo que sonha um dia em jogar no Corinthians, que tem muita vontade de vestir a camisa do Corinthians. E como poderia ser feita essa operação? O Duílio ontem, no mesmo programa da TV Bandeirantes, disse o seguinte, que um grupo de empresas, que estão... os nomes dessas empresas são mantidos em absoluto sigilo, pelo Duílio, essas empresas pagariam o salário do Cristiano Ronaldo, algo da faixa de 14 milhões de reais, se o Cristiano Ronaldo aceitasse a proposta feita pelo Corinthians. Então, o Duílio disse que quanto a isso, estava tudo certo, que essas empresas bancariam isso, que são parceiros e que teria totais condições de assumir esse compromisso. Cristiano Ronaldo, todo mundo sabe, assinou com Al Nassr. O Firmino é um grande nome, seria um jogador para chegar, vestir a camisa, ser ídolo, não tenho dúvidas disso. Bom, então, como é que pode ser feita essa operação? Essa operação, minha gente, pode ser feita com essas empresas. Se você tem um grupo de empresários dispostos a trazer o Cristiano Ronaldo por um valor altíssimo, esses mesmos empresários podem ajudar o Corinthians a trazer o Roberto Firmino. Fazer uma proposta, pelo menos ao Firmino, de forma oficial. Claro que seriam valores bem mais baixos do que o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, repito, ganhava 14 milhões de reais por mês, aproximadamente, lá no Manchester. Hoje, no Al Nassr, a coisa chega a quase a 100 milhões por mês. O Firmino muito mais barato que isso, é claro. Ainda é um jogador muito caro, mas nem perto desses valores do Cristiano Ronaldo. Então, eu acho que se o Corinthians tem esse grupo de empresários, se existem empresas dispostas a investir num nome de peso, por que não o Roberto Firmino? Eu acho que o Corinthians vai se movimentar muito em relação a esse jogador, que é um jogador que agrada bastante e que está disposto a voltar ao Brasil. Claro que tem muito mercado ainda na Europa, o Firmino. É um grande nome ainda no mercado europeu, mas talvez com uma boa proposta o Firmino possa defender o Corinthians na próxima temporada ou nessa temporada ainda. Bom, e para a gente encerrar o vídeo de hoje, aliás, comente aí sobre a história do Firmino. Você gostaria? Quem que você prefere, o Firmino ou o Coutinho? Para a gente encerrar o vídeo de hoje, vamos falar sobre o Jorge Carrascal, que está jogando no CSKA da Rússia e que foi muito comentado essa semana. Mas o Samir Carvalho, meu amigo Samir aqui, ao qual aqui mando um abraço, conversou com algumas das suas fontes e todas negaram, olha, não tem nada, não tem absolutamente nada em relação à possibilidade de trazer o Jorge Carrascal. Então, talvez tenha sido mais uma grande ilusão aí, dentre muitas que o torcedor do Corinthians vem passando nesses últimos tempos. Se fala em grandes nomes, em grandes contratações e acaba, por enquanto, chegando muito pouco. Romero e Matheus Bidu. Acho que para o Campeonato Paulista não teremos mais novidades, não. É o que temos aí, são esses os jogadores. Agora, naturalmente, o Corinthians está se mexendo e, por ser o último ano do mandato do presidente Duílio Monteiro Alves, ainda não conquistou nenhum título como presidente do clube, acho que trará pelo menos um grande nome para reforçar a equipe nas competições, como Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Comente sobre isso aqui embaixo também, deixe seu like, tenha um excelente sábado e às 8 da noite hoje, 8 da noite, a gente volta com a nossa live aqui para bater um papo, falar sobre esses assuntos e muito mais. Valeu, meus amigos, excelente dia a todos, grande abraço, tchau, tchau.